Senhora Preste. Devido à quantidade de pessoas condenadas nesse fanático reinado, é quase impossível obter o nome de todos os mártires ou engrandecer a história de cada um deles com relatos e exemplos de conduta cristã. Graças à providência, nossa cruel tarefa começa a chegar a uma conclusão, com o fim do reinado de terror papal e derramamento de sangue. Os monarcas que se sentam no trono por direito hereditário devem, dentre todos os outros, considerar que as leis da natureza de Deus e que, portanto, a primeira delas é a preservação de seus súditos. Os preceitos de perseguição, tortura e morte deveriam ser deixados para aqueles que exercem soberania por meio da fraude ou da espada. Contudo, onde encontraremos alguém cuja memória seja condenada à fama eterna, tal qual a da Rainha Maria, exceto entre poucos vice-imperadores de Roma e pontífices romanos? As nações lamentam a hora em que são para sempre separados de um governante amado, mas o fim do reinado de Maria foi o momento mais bendito de todo o seu reinado. O céu ordenou 3 grandes tormentos para pecados capitais, que é a praga, a pestilência e a fome. Fora da vontade de Deus, porém, prover um quarto para o reinado de Maria sob a forma de perseguições papistas. Foi um tempo de muita brutalidade, mas glorioso. O fogo que consumiu os mártires enfraqueceu o papado, e os estados católicos, atualmente os mais fanáticos e obscuros, são os mais baixos na escala da dignidade moral e relevância política. Que assim permaneçam até que a pura luz do Evangelho dissipe as trevas do fanatismo e da superstição. Mas voltemos ao assunto. A senhora Preste morou por algum tempo na Cornualha, onde tinha marido e filhos, cujo fanatismo a obrigou a frequentar as abominações da Igreja de Roma. Decidida a agir conforme lhe dizia sua consciência, abandonou-os e se sustentou como tecelã. Passado algum tempo, voltando para casa, foi denunciada pelos vizinhos e levada a Exeter para ser examinada perante o Dr. Troubleville e seu chanceler Blackstone. Essa Marte era considerada da capacidade intelectual inferior, por isso a colocaremos em competição com o bispo e deixaremos a critério do leitor decidir quem dispunha do conhecimento mais propício para caminhar à vida eterna. Quando o bispo colocou em questão a afirmação de que o pão e o vinho são carne e sangue, a senhora Preste disse: "Pergunto se podeis negar vosso credo, que diz que Cristo está perpetuamente assentado à direita de seu Pai, por corpo e alma, até que volte, ou que ele está no céu como nosso advogado, intercedendo por nós diante de Deus, seu Pai. E assim, se assim for, ele não está aqui na terra em um pedaço de pão. Se ele não está aqui, e se não habita em templos feitos por mãos de homens, mas no céu deveríamos nós procurá-lo aqui? Se ele ofereceu seu corpo de uma vez por todas, por que fazeis nova oferta? Se com uma única oferta ele tudo fez perfeito, por que vós, com uma falsa oferta, tornais tudo imperfeito? E devemos adorá-lo em espírito e em verdade, porque adorais um pedaço de pão? Se dele comemos e bebemos em fé e verdade, se a carne em nada tem proveito no meio de nós, por que dizeis fazer sua carne e seu sangue e que estes são proveitos para o corpo e a alma? Ai de mim, sou uma pobre mulher, mas fizesse eu o que fazeis, não viveria mais. Nada mais, Senhor. O bispo: digo com convicção que és de fato uma protestante. Dize-me, em que escola foste educada? Senhora Preste: assisti aos sermões aos domingos e com eles aprendi coisas que estão tão cativas em meu coração que a morte não as separará de mim. O bispo:
Mulher tola, quem gastará fôlego contigo ou com alguém semelhante a ti? Mas como sucedeu que te afastaste de teu marido? Se fosses uma mulher honesta, não terias deixado teu marido e filhos e percorrido o país como uma fugitiva? Senhora Preste. Senhor, lutei pela minha vida e, como meu mestre Cristo me aconselha, ao ser perseguida em uma cidade, fugi para outra. O bispo. Quem te perseguiu? Senhora Preste. Meu marido e meus filhos. Pois, quando expressei meu desejo de que abandonassem a idolatria e adorassem a Deus no céu, não me ouviram. Antes, ele e meus filhos me repreenderam e me perturbaram. Não fugi para a prostituição nem para o roubo, mas porque não queria ter parte com ele e aquele imundo ídolo da missa. E onde quer que eu estivesse, sempre que podia, aos domingos e feriados, inventava desculpas para não ir à igreja papista. Bispo. Mas o que? Ó que boa esposa eras, fugindo de teu marido e de tua igreja. Senhora Preste. Não sou exímia dona de casa, mas Deus me deu graça para ir à verdadeira igreja. Bispo. A verdadeira igreja? Que queres dizer? Senhora Preste. Não a tua igreja papista, cheia de ídolos e abominações, mas aquela que se forma quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Deus. A essa igreja irei enquanto viver. Bispo. Então tens tua própria igreja? Prendei esta mulher louca até buscarmos seu marido. Senhora Preste. Não, tenho apenas um marido, que já está aqui nessa cidade, preso comigo, de quem nunca hei de me afastar. Algumas pessoas se esforçaram para convencer o bispo de que a mulher não estava em seu perfeito estado, de modo que foi autorizada a partir. O guardião das prisões do bispo a acolheu em sua casa, onde ela tecia, trabalhando como serva, ou caminhava pela cidade, falando sobre o sacramento do altar. Chamaram seu marido para que a levasse para casa, mas ela se recusou a voltar enquanto a causa da religião pudesse ser servida. Mantinha-se demasiado ativa para dar-se ao ócio e seu discurso, embora a achassem simplória, despertou a atenção de vários sacerdotes e frades católicos. Eles a provocaram com perguntas até que ela lhes respondeu com raiva, de modo que se levantaram risadas por sua alteração. Não, disse ela, vós tendes mais pelo que chorar do que rir, de arrepender-vos de haver nascido e serdes o capelão desta prostituta de Babilônia. Desprezo a ele e a toda a sua falsidade. Afastai-vos de mim, pois nada fazeis senão atormentar-me a consciência. Quereis que eu siga vossos feitos antes hei de perder minha vida. Rogo que vos afasteis de mim. Ora, mulher tola, disseram eles, viemos a ti para teu proveito e saúde da alma. Ao que ela respondeu, qual é vosso proveito, quando nada ensinais além de mentiras como se fossem a verdade? Como salvais almas quando não pregais nada além de mentiras, destruindo almas? E como provarás o que dizes? Disseram eles. Não causais vós a destruição de almas quando ensinais o povo a adorar ídolos, paus e pedras, obras das mãos dos homens, e a adorar um Deus falso, que vós mesmos fizestes de um pedaço de pão, ensinando que o Papa é o vigário de Deus e detém poder de perdoar pecados? Não dizeis que existe um purgatório quando o Filho de Deus, por seu sacrifício e tudo purgou? E não dizeis que fazeis a presença de Deus e o sacrificais quando o corpo de Cristo foi sacrificado de uma vez por todas? Não ensinais as pessoas a confessarem seus pecados em vossos ouvidos, dizendo que serão condenados se não os confessarem todos, quando a palavra de Deus diz: quem poderá contar vossos pecados? Não lhes prometeis trintenas, réquiems e missas para as suas almas e vendeis suas orações por dinheiro, fazendo-os comprar indutos e confiar em tais invenções tolas
de vossa imaginação? Não agis completamente contra Deus? Não nos ensinais a rezar com terços e a rezar aos santos, dizendo que estes podem orar por nós? Não fazeis água benta e pão sagrado para expulsar demônios? Não fazeis outras 1000 abominações? E, no entanto, dizeis que viestes em meu proveito e para salvar minha alma. Não, não, alguém já me salvou. A Deus, a vós e a vossa salvação. Durante o exercício da liberdade que o bispo lhe concedera, ela foi à igreja de São Pedro e lá encontrou um habilidoso holandês que afixava novos narizes em certas belas imagens que haviam sido desfiguradas no tempo do rei Eduardo. Ela lhe disse: Que homem louco és tu, fazendo para elas novos narizes, quando em alguns dias todas perderão a cabeça? Então o holandês a maldisse e lhe lançou palavras duras, ao que respondeu: Tu és amaldiçoado, assim como são tuas imagens. Ele, portanto, a chamou de prostituta. Não, disse ela, tuas imagens são prostitutas e tu és um caçador de luxúria, pois Deus diz: Vós vos prostituís diante de deuses estranhos, imagens de vossas próprias mãos, e tu és um deles. Depois disso, ordenaram que fosse confinada e não voltou à liberdade. Durante o período em que foi presa, muitos a visitaram, alguns enviados pelo bispo e outros conhecidos dela, entre eles Daniel, que fora um grande pregador do evangelho nos dias do rei Eduardo, em Cornwall e Devonshire, mas que, pela terrível perseguição que sofrera, caíra da fé. Ela o exortou com sinceridade a se arrepender como Pedro e a ser mais constante em sua confissão de fé. A senhora Walter Hawley e os senhores William e John Kedge, pessoas muito respeitáveis, prestaram amplo testemunho de sua piedosa conversa, declarando que, a menos que Deus estivesse com ela, era impossível que ela pudesse defender tão habilmente a causa de Cristo. Na verdade, para resumir o caráter dessa pobre mulher, ela uniu a serpente e a pomba, abundante na mais alta sabedoria, unida à imensa simplicidade. Ela suportara a prisão, as ameaças, as provocações e os epítetos mais vis, mas nada poderia induzi-la a se desviar. Seu coração estava firmado, pois ela havia lançado a âncora. Nem todas as feridas causadas pela perseguição poderiam removê-la da rocha sobre a qual suas esperanças de felicidade foram construídas. Tal era sua memória que, sem nenhuma erudição, era capaz de dizer em que capítulo se podia encontrar qualquer texto das Escrituras. Por causa dessa propriedade singular, um tal Gregory Bassett, papista extremo, chamou-a de perturbada e disse que falava como um papagaio, desprovida de qualquer sentido. Por fim, tendo tentado de todas as maneiras torná-la nominalmente católica, todavia sem efeito, condenaram-na. Depois disso, alguém a exortou a deixar suas opiniões e voltar para casa, para sua família, pois era pobre e analfabeta. É verdade, disse ela. Embora eu não tenha aprendido, estou contente em ser testemunha da morte de Cristo e oro para que não percais tempo comigo, pois meu coração está firme e nunca direi o contrário, nem me converterei às vossas supersticiosas obras. Para a desonra do Sr. Blackstone, tesoureiro da igreja, frequentemente ele pedia que buscassem a pobre Marte na prisão, para que entretivesse a ele e à mulher que mantinha para si. A ele e à mulher a quem mantinha, fazia-lhe perguntas religiosas e ridicularizava suas respostas. Feito isso, a mandava de volta para sua miserável masmorra, enquanto se fartava com as coisas boas deste mundo. Talvez houvesse de fato algo ridículo na forma da senhora Preste, pois era de estatura muito baixa, rotunda, com cerca de 54 anos, mas seu semblante era alegre e espirituoso, como se estivesse preparada para o dia de seu casamento com o cordeiro. Zombar de sua forma era uma acusação indireta ao seu Criador, que a moldara de maneira que mais lhe agradava e deu a ela uma mente que em muito excedia os dotes transitórios dessa carne perecível.
Quando lhe ofereceram dinheiro, ela rejeitou, dizendo: Estou indo para uma cidade onde o dinheiro não tem domínio, e enquanto estou aqui, Deus me prometeu o alimento. Quando a sentença foi lida, condenando-a às chamas, ela levantou a voz e louvou a Deus, acrescentando: Hoje encontrei aquilo que há muito procurava. Quando tentaram fazê-la se retratar, respondeu: Não o farei. Deus não permita que eu perca a vida eterna por esta vida carnal e curta. Nunca darei as costas ao meu marido celestial para voltar-me ao meu marido terreno, nem à comunhão de anjos para filhos mortais. E se meu esposo e filhos são fiéis, então sou deles. Deus é meu pai, Deus é minha mãe, Deus é minha irmã, meu irmão, meu parente, Deus é meu amigo mais fiel. Ao ser entregue ao xerife, foi conduzida pelo oficial ao local da execução, nos arredores de Exeter, o qual se chamava Sottenham, onde novamente os sacerdotes supersticiosos a atacaram. Enquanto a amarravam na estaca, ela continuou sinceramente a exclamar: Deus seja misericordioso para comigo, uma pecadora. Pacientemente suportando a consumidora conflagração, tornou-se cinzas, e assim terminou uma vida que, com inabalável felicidade à causa de Cristo, com inabalável fidelidade à causa de Cristo, não foi superada por nenhum Marte anterior. Richard Sharp, Thomas Bannion e Thomas Halley. O Sr. Sharp, tecelão de Bristol, foi trazido no 9º dia de março de 1556 diante do Dr. Dalby, chanceler da cidade de Bristol, e depois de inquérito sobre o sacramento do altar, foi persuadido a se retratar, e no 29º dia recebeu ordem de se retratar na igreja paroquial, mas mal havia declarado publicamente seu retrocesso, já passou a sentir em sua consciência um tormento tão diabólico que não conseguiu trabalhar em seu ofício. Portanto, pouco depois, em um domingo, ele entrou na igreja paroquial chamada Temple e, após a missa, levantou-se na porta do coral e disse em alta voz: Vizinhos, testemunhai quando digo que aquele ídolo, apontando para o altar, é o maior e mais abominável que já existiu. E lamento que tenha alguma vez negado ao meu Senhor Deus. Apesar de os policiais terem recebido a ordem de prendê-lo, foi apenas forçado a sair da igreja, mas à noite foi preso e levado para Newgate. Pouco depois, diante do chanceler, negando que o sacramento do altar fosse o corpo e o sangue de Cristo, foi condenado a ser queimado pelo Sr. Dalby. Foi queimado em 7 de maio de 1558 e morreu piedosa, paciente e tenazmente confessando os artigos de fé protestantes. Com ele sofreu Thomas Halley, sapateiro de Bristol, condenado pelo chanceler Dalby. Esses mártires foram amarrados de costas um para o outro. Thomas Bannion, um tecelão, foi queimado em 27 de agosto do mesmo ano e morreu pela causa evangélica de seu Salvador. J. Comerford de Wortham, C. Browne de Maidstone, J. Ertz de Ashford, Alice Snutt e Catherine Kinnick, uma mulher de idade. Com prazer, temos que registrar que esses 5 mártires foram os últimos que sofreram no reinado de Maria pela causa protestante, mas a malícia dos papistas era evidente ao acelerar seus martírios, que poderiam ter sido adiados até que o caso da doença da rainha fosse decidido. Relata-se que o arquidiácono da Cantuária, julgando que a morte súbita da rainha suspenderia a execução, viajou por expresso de Londres para ter a satisfação de adicionar outra página à lista negra de sacrifícios papais. As acusações contra eles eram, como sempre, os elementos sacramentais e a idolatria de se curvarem às imagens. Citaram as palavras de São João: guardai-vos dos ídolos, e respeitando a presença real, insistiam em que, segundo São Paulo, as coisas que se veem são temporais. Quando a sentença contra eles estava prestes a ser lida
e a excomunhão a ocorrer de forma regular, John Cornford, iluminado pelo Espírito Santo, inverteu profundamente a excomunhão e, de maneira solene e impressionante, a recriminou com as seguintes palavras: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do poderosíssimo Deus, e pelo poder de seu Espírito Santo e pela autoridade de sua Santa Igreja Católica e Apostólica, entregamos para que sejam destruídos nas mãos de Satanás os corpos de todos os blasfemadores e hereges que mantêm algum erro contra sua santíssima palavra, ou condenam sua santíssima verdade por heresia, pela manutenção de qualquer igreja falsa ou religião estrangeira, de modo que, por teu justo julgamento, ó poderoso Deus, contra os teus adversários, a tua verdadeira religião possa ser conhecida para a tua grande glória e pelo nosso bem-estar e pela edificação de toda a nossa nação. Bom Jesus, que assim seja. Amém. Essa sentença foi proferida e registrada abertamente e como se a providência tivesse adjudicado que não fosse em vão. 6 dias depois, a rainha Maria morreu, detestada por todos os bons homens e amaldiçoada por Deus. Embora o arquidiácono estivesse ciente de tais circunstâncias, sua implacabilidade excedeu a de seu grande exemplo. Bonner, que apesar de ter várias pessoas naquele momento sob seu ardente domínio, não insistiu em apressar suas mortes, pois o atraso certamente lhes proporcionava uma oportunidade de escapar. No momento do falecimento da rainha, muitos estavam presos, alguns recém-presos, outros interrogados e outros condenados. Os decretos foram de fato emitidos para que muitos fossem queimados, mas, pela morte dos 3 instigadores do assassinato protestante, o chanceler, o bispo e a rainha, que pereceram quase juntos, as ovelhas condenadas foram libertas e viveram muitos anos para louvar a Deus por sua feliz libertação. Esses 5 mártires, quando estavam na estaca, oraram zelosamente para que seu sangue fosse o último a ser derramado, e não oraram em vão. Morreram gloriosamente e aperfeiçoaram o número que Deus selecionou para testemunhar a verdade neste terrível reino, cujos nomes estão registrados no livro da vida. Ainda que, por último, entre os santos que receberam a imortalidade através do sangue redentor do Cordeiro. Catherine Finlay, também conhecida como Knight, foi convertida na primeira em vez que o filho lhe expôs as Escrituras, o que produziu nela uma perfeita obra que culminou em seu martírio. Na estaca, Alice Snoot chamou sua avó e padrinho e repassou a eles os artigos de sua fé e os mandamentos de Deus, convencendo assim o mundo de que conhecia seu dever. Morreu convidando os espectadores a testemunharem que era uma mulher cristã e sofreu alegremente pelo testemunho do Evangelho de Cristo. Entre as inúmeras maldades cometidas por Bonner, impiedoso e insensível, o assassinato de uma criança inocente e inofensiva pode ser considerado o mais horrível. Seu pai, John Fitch, da paróquia de Clerkenwell, alfaiate por ofício e com apenas 24 anos de idade, fez uma escolha abençoada, firmou-se na segurança da eterna esperança e dependia daquele que edifica sua igreja para que as portas do inferno contra ela não prevaleçam. Mas o infortúnio, a própria esposa, a quem tão bem queria, cujo coração se endureceu contra a verdade e cuja mente foi influenciada pelos mestres da falsa doutrina, tornou-se sua acusadora. Brock Camberry, servo do Papa e vigário da paróquia, recebeu informações dessa esposa Dalila e, em consequência, o pobre homem foi preso. Mas aqui o terrível julgamento de um Deus sempre justo, que é tão puro de olhos que não pôde ver o mal, caiu sobre essa mulher pérfida e de coração de pedra, pois assim que o atraiçoado marido foi capturado pelas iníquas maquinações da mulher, ela foi subitamente tomada pela loucura e exibiu um exemplo terrível e desperto do poder de Deus para punir a fascinora. Essa terrível circunstância teve certo efeito no coração dos ímpios caçadores que avidamente agarraram suas presas,
mas, em um momento de abrandamento, condenaram a ficar com sua esposa indigna, devolver a ela o bem pelo mal e confortar os 2 filhos que, ao ser ele enviado para a prisão, teriam ficado sem um guardião ou se tornado um fardo para a paróquia. Como homens vis, agem por motivos mesquinhos, podemos colocar a indulgência mostrada a ele nessa última categoria. Percebemos na parte anterior de nossa narrativa das mártires algumas mulheres cujo afeto as levaria a sacrificar suas próprias vidas para preservarem seus maridos. Mas aqui, de acordo com a linguagem das Escrituras, uma mãe se prova de fato um monstro na essência. Nem a afeição conjugal, nem a materna puderam comover o coração dessa infame mulher. Embora nosso atormentado cristão tivesse sofrido tanta crueldade e falsidade com a mulher, que estava a ele ligada por todos os laços humanos e divinos, ainda assim, com um espírito amável e tolerante, ele ignorou seus delitos durante sua tragédia, esforçando-se ao máximo para conseguir alívio para sua doença e acalmá-la com todas as expressões possíveis de ternura. Deste modo, em poucas semanas, ela quase se restabeleceu. Todavia, ela, infelizmente, regressou ao seu pecado, como o cão que torna ao seu vômito. A malícia contra os santos do Altíssimo estava muito firmemente assentada em seu coração para ser removida, e quando sua força retornou com ela, sua inclinação para fazer a maldade. Seu coração foi endurecido pelo príncipe das trevas, e a ela podem ser aplicadas essas palavras aflitivas e angustiantes. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Ao pesar devidamente esse texto com outro, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Como presumiremos, refinar a soberania de Deus acusando Jeová no tribunal da razão humana, que em questões religiosas com muita frequência se opõe à infinita sabedoria. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Os caminhos do céu são realmente inescrutáveis, e é nosso dever e nosso compromisso caminhar sempre subordinados a Deus, olhando para Ele com humildade, confiança e esperança em sua bondade, e sempre confessando sua justiça. E onde não possamos desvendar, aprendamos a confiar. Essa lamentável mulher, seguindo os ditames horríveis de um endurecido e depravado coração, mal se firmou em sua recuperação quando, afogando os ditames de honra, gratidão e todo afeto genuíno, novamente acusou o marido, que foi novamente preso e levado diante de Sir John Mordaunt, cavaleiro e um dos comissários da Rainha Maria. Ao ser interrogado por seu juiz constatar que estava firmado em opiniões que militavam contra aquelas nutridas por superstições e mantidas pela crueldade, foi condenado ao confinamento e tortura na Torre Lollard. Ali foi dolorosamente amarrado a um pelourinho e teve um prato de água posto ao seu lado, com uma pedra dentro. Sabe Deus para que propósito, exceto para mostrar que deveria esperar pouca opção de subsistência, o que é fácil de acreditar se considerarmos suas práticas semelhantes em diversos outros casos que foram mencionados anteriormente nessa história, como entre outros, Richard Smith, que morreu devido às cruéis condições de seu encarceramento e se valeu de intercessão de uma bondosa mulher que rogou ao Dr. Story permissão para enterrá-lo, o qual, por sua vez, perguntou a ela se o prisioneiro tinha palha ou sangue em sua boca, mas o que ele quis dizer com isso, deixo para o julgamento dos sábios. No primeiro dia da terceira semana dos sofrimentos de nosso Marte, algo se apresentou diante de seus olhos, que o fez de fato sentir suas torturas com toda a sua força e execrar com amargura, quase amaldiçoando o causador de seu tormento. Para marcar e punir os atos de seus algozes, permaneceu com o Altíssimo,
que observa até o pouso de um pardal e em cuja palavra sagrada está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. O que se apresentou foi seu próprio filho, uma criança na tenra idade de 8 anos. Por 15 dias, seu pobre pai foi suspenso por seu algoz, pelo braço direito e perna esquerda, e às vezes por ambos, mudando de posição com o objetivo de dar-lhe força para suportar e prolongar a duração de sua pena. Quando o inocente e cândido garoto, desejoso de ver e falar com seu pai, pediu permissão a Bonner para fazê-lo, a pobre criança foi questionada pelo capelão do bispo sobre o sentido de sua missão, respondendo que queria ver seu pai. Quem é teu pai? Disse o capelão. John Fett, retorquiu o garoto, ao mesmo tempo apontando para o local em que ele estava confinado. O patife interrogador então disse: Ora, teu pai é um herege. O pequeno herói voltou a retorquir, com energia suficiente para despertar admiração em qualquer coração, exceto o desse desgraçado insensível e sem princípios, um infeliz, ansioso por executar as ordens de uma rainha sem quaisquer remorsos. Meu pai não é herege, pois tendes a marca de Balaão. Irritado com a censura aplicada de maneira tão apropriada, o padre, indignado e mortificado, escondeu seu ressentimento por um momento e levou o destemido garoto para dentro da casa, onde, uma vez tendo-o aprisionado, o apresentou a outros, cuja baixeza e crueldade eram iguais às deles própria. Despiu em pelo e açoitou com tanta violência que, demasiando sob as chibatadas infligidas em seu tenro corpo e coberto com o sangue que vertia de seus ferimentos, a vítima de sua ira ímpia estava pronta para expirar sob sua pesada e imerecida punição. Nesse estado, sangrando e desamparado, estava o infante Marte, coberto apenas com sua camisa, levado ao pai por um dos agentes da horrível tragédia, que, enquanto exibia a cena de cortar o coração, fazia uso das mais vis provocações e exultou no que havia feito. A respeitosa criança, como se estivesse recuperando as forças ao ver o pai, de joelhos, implorava por sua bênção. Ai, Will, disse o pai aflito, com trêmulo assombro, quem te fez isso? O puro e inocente garoto relatou as circunstâncias que levaram à impiedosa correção que lhe havia sido tão vilmente infligida. Mas, quando repetiu a exprobração aplicada ao capelão e que foi motivada por um espírito destemido, foi arrancado de seu pai, que se lamentava, e levado de novo à casa, onde permaneceu encerrado como prisioneiro. Bonner, um pouco receoso de que o que havia sido feito não pudesse ser justificado mesmo entre os cães de caça de sua própria matilha voraz, concluiu, em sua mente sombria e perversa, libertar John Fett, pelo menos por um tempo, das crueldades que sofria na gloriosa causa da verdade eterna, cujas brilhantes recompensas são asseguradas além dos limites do tempo, dentro dos limites da eternidade, onde a flecha dos ímpios não pode ferir, onde não haverá mais pesar para os abençoados que, na mansão da felicidade eterna, glorificarão o Cordeiro para todo sempre. Ele foi por ordem de Bonner, quão vergonhoso para toda decência dizê-lo, bispo. Liberto de seus dolorosos grilhões e levado da torre de Lollard para a câmara daquele açougueiro ímpio e infame, onde encontrou o bispo se banhando diante de um grande fogo, e assim que adentrou na câmara, Fett disse: Deus esteja convosco e paz. Deus esteja convosco e paz, disse Bonner. Isto não é adeus e nem bom dia. Se reclamas dessa paz, disse Fett, então este não é o lugar que procuro. Um capelão do bispo, que estava ali presente, virou o pobre homem e, pensando em envergonhá-lo, disse em tom de zombaria: O que temos aqui? Um bufão? Enquanto Fett estava na câmara do bispo, entreviu, pendurado na cama do bispo,
um par de grandes rosários pretos e então disse: Meu senhor, acho que o carrasco não está longe, pois a laçada, apontando para os rosários, já está aqui. Palavras que fizeram com que o bispo se irasse extraordinariamente. Imediatamente depois, divisou também, pendurado na câmara do bispo, na janela, um pequeno crucifixo. Então perguntou ao bispo o que era, e ele respondeu que era Cristo. Ele foi tratado com tanta crueldade quanto aqui retratam. Disse Fete: Sim, ele foi, disse o bispo. E com tanta crueldade tratareis os que vêm diante de vós, pois sois para o povo de Deus como Caifás era para Cristo. O bispo, sobremaneira furioso, disse: Tu és um herege vil, e eu te queimarei, nem que tenha que gastar tudo o que tenho, até minha túnica. Não, meu senhor, disse Fete, é melhor entregá-la a algum pobre, para que ore por vós. Boni, apesar de sua cólera, que foi elevada ao máximo possível pelas observações calmas e pontuais desse cristão observador, achou mais prudente dispensar o pai, por causa da criança quase assassinada. Sua alma covarde tremia pelas consequências que poderiam resultar disso. O medo é indispensável das mentes pequenas, e esse padre covardemente mimado sentiu seus efeitos a ponto de induzi-lo a aparentar sentir algo a que ele era completamente estranho, a saber, a misericórdia. O pai, ao ser dispensado pelo tirano Bonner, voltou para casa com o coração pesado com o filho moribundo, que não sobreviveu por muitos dias às crueldades infligidas. Quão contrária à vontade de nosso grande rei e profeta, que gentilmente ensinou os seus seguidores, foi a conduta desse mestre sanguinário e falso, esse apóstata vil de seu Deus a Satanás. Mas o arqui-inimigo tomou posse total de seu coração e guiou cada ação do pecador que se endurecera e que, entregue a terríveis destruições, conduzia a raça dos iníquos, marcando seus passos como o sangue dos santos, como se ansiasse para chegar finalmente à morte eterna.